Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o custo do discipulado. Eu estou aqui com o livro do pastor Jonas Madureira, que tem esse título, O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. O Jonas ele vai tratar aqui de 3 conceitos que vão definir se nós somos discípulos ou se nós somos apenas seguidores de Cristo. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Ricardo e eu uso esse canal para falar da Bíblia Sagrada, para falar de livros bons, de bons livros, e eu quero te convidar para fazer parte disso junto comigo. Se você já me conhece, já me acompanha, já curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Assiste outros vídeos para ver se você vai gostar desse conteúdo. E se você gostar, você é bem-vindo a se inscrever e fazer parte disso junto comigo. Amém? Bora! E para tratar desses 3 conceitos que vão definir se nós somos discípulos ou apenas seguidor de Jesus, o pastor Jonas Madureira, ele vai trabalhar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25. Eu quero ler ele para você. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aqui, Jesus já faz uma definição. Por quê? O verso começa dizendo que uma multidão seguia ele. E agora ele está falando que para se separar da multidão e para tornar discípulo, para afinar o relacionamento e virar um discípulo, se tornar um discípulo, ele precisava de cumprir aqui o primeiro conceito. E esse conceito é um certo tipo de amor. Aqui Jesus vai definir o que é amor de verdade. Por quê? Ele está falando aqui, se nós amarmos mais o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos negócios, a nossa própria vida, se nós amarmos mais essas coisas do que a ele, nós não somos dignos dele. Nós não vamos ser discípulos. Esse primeiro conceito é o que traz muita confusão para muitas pessoas. Por quê? Existe uma forma de amar cada coisa que existe. Por exemplo, Jonas vai dar esse exemplo aqui no livro. Ele vai falar assim que existe uma forma de você amar o seu time de futebol. Então você que torce para um time aí, existe uma expressão de amor por aquele time, existe uma expressão de amor diferente para um cachorro, para um pet, para um gato, existe uma expressão de amor para uma atividade que você faz, para o seu trabalho, para o seu hobby. Existe uma definição de amor para o filho, existe uma definição de amor para o cônjuge, existe uma definição de amor para o pai, para a mãe, e existe uma definição de amor para Deus. E essa definição de amor para Deus, Jesus está falando aqui que ela precisa se sobressair sobre todas essas coisas. Por quê? Se nós amamos, o pastor Jonas ele vai falar aqui, se nós amamos mais os nossos pais, por exemplo, mais do que a Deus, nós amamos os nossos pais de forma errada. Se nós amamos mais o nosso cônjuge do que a Deus, nós estamos amando ele de forma errada. Então, essa expressão de amor precisa ser muito bem colocada para que a gente não confunda essas coisas. Parece meio maldoso, né? Nossa, eu vou amar mais a Deus do que a minha mãe, mais do que o meu pai, eu vou ter que desprezar eles. Não, não é bem assim. O fato é que nós vivemos no Brasil e no Brasil não tem muito essa distinção. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que se converte, vai lá na igreja, ouve a palavra, Jesus chama ela, essa pessoa se converte e essa pessoa passa a amar Jesus. Essa pessoa vai continuar morando na mesma casa, provavelmente, a maioria é assim, comigo foi assim, a maioria das pessoas que eu conheço foi assim. Essa pessoa vai continuar sendo amada pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus familiares, vai continuar no seu emprego, mas nem em todos os lugares é assim. Aqui tem um testemunho que o Jonas traz aqui no livro, eu quero ler ele para você. Ele vai falar de um marroquino que se converteu e ele escreveu um livro, e no livro ele relata isso aqui, ó. Eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu para outras. Eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e os meus irmãos.
Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você negou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Esse é o relato de um homem que precisou amar mais a Jesus do que a seus pais. Nós temos a liberdade de amar a Jesus e voltar para casa. Nós temos a liberdade de amar a Jesus e continuar no nosso emprego, no nosso país, apesar que as coisas estão apertando, né, sobre isso. Mas nós temos essa liberdade ainda. Então, essa mensagem aqui para nós talvez não faça tanto efeito e pareça de algum modo meio maldoso, mas não é. Essa realidade acontece todos os dias. Eu tenho aqui uma prateleira só de cartas que eu recebo da Missões das Portas Abertas, que eles tratam muito sobre essa questão, trabalham com os refugiados, trabalham com a igreja perseguida, e eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre o top 5 dos países que mais perseguem os cristãos. Então essa é uma realidade no mundo que nós vivemos hoje, não é a nossa realidade no nosso contexto, aqui no nosso país, mas existe isso diariamente, pessoas que precisam deixar tudo o que elas têm por amor a Jesus. E o segundo conceito é um certo tipo de sofrimento. Aqui ele vai trabalhar o verso 27 do capítulo 14, que ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então ele falou do amor à família, aos bens, aos pertences e à própria vida. E agora ele está falando ao sofrimento público. Por quê? Os discípulos ali naquela época, eles entendiam que carregar a cruz naquela cultura era a demonstração pública da vergonha que você estava passando ali pelo preço que você estava pagando. Por exemplo, imagine uma pessoa que furta alguma coisa, que rouba alguma coisa, e essa pessoa é obrigada a carregar uma placa na rua sendo humilhada, que ela que ela roubou, que ela defraudou alguém, que ela causou prejuízo a alguém. Há alguns anos atrás, um rapaz roubou uma bicicleta e os caras pegaram ele ali e tatuaram na testa dele ladrão e vacilão. Não sei se você vai lembrar disso, mas é esse o conceito da cruz aqui, é carregar a própria vergonha, é carregar a decisão errada que aquela pessoa tomou publicamente, é trazer a público a vergonha que aquela pessoa está passando, a vergonha que aquela pessoa causou, o prejuízo que aquela pessoa causou. Então carregar a cruz aqui nessa cultura é isso. Para nós entendemos que a cruz é a morte de Jesus, mas eles já entendiam isso já. Porque carregar a cruz ali depois de ter tomado várias chicotadas, depois de apanhar bastante, de ser muito humilhado já fisicamente, agora ele precisava usar as suas últimas forças para carregar a cruz até o ponto em que ele ia ser pendurado. Isso acontecia muitas vezes, não foi só Jesus, tanto que na crucificação existiam 3 cruzes, não foi algo específico para Jesus, mas isso era uma realidade naquela cultura. E aqui ele está falando sobre esse sofrimento, esse certo tipo de sofrimento. Por quê? Na multidão, você vai lá, ouve a palavra, você recebe até um milagre de Jesus, você recebe a palavra de Jesus, você aprende sobre Jesus, mas você volta para casa e você não está sofrendo nada. Você não sofreu nenhuma dor, você não sofreu nenhuma perca, você não sofreu nada por aquilo que você recebeu de Jesus. Então, ser multidão, você pode até receber as bênçãos de Jesus, mas para ser discípulo, você carrega um sofrimento público. Eu me lembro que algumas pessoas que se converteram junto comigo precisaram, por exemplo, sair da banda que tocava. Então, tem um amigo meu que ele se batizou comigo, que ele tocava num grupo de pagode na época, e era um grupo em ascensão de pagode. E ele precisou sair do grupo de pagode porque as coisas que as pessoas faziam ali enquanto ele estava ali no grupo não cabiam a ele agora, nessa nova vida dele. Então ele precisou abandonar algumas coisas, pessoas que precisaram sair do time de futebol. Não que isso é uma regra, me converti e preciso sair, não.
mas existem ambientes que nós precisamos nos afastar, porque o processo do discipulado é esse. Então, nós nos abstemos daquelas coisas que nos davam prazer, mas que geravam pecado, que geravam entristecimento em Deus, e agora nós nos afastamos daquilo, nós nos aproximamos de Jesus. E isso traz um sofrimento, é claro, porque você está deixando para trás coisas que você gosta. Isso traz um constrangimento público. Por quê? Porque você está mostrando para todo mundo que você está deixando para trás algo que você gostava de fazer por alguém que você ama, que você entregou a sua vida. Então, esse é o conceito do sofrimento do discipulado. Então, o que define você entre multidão e discípulo é o tipo de sofrimento que você administra, é o tipo de sofrimento que você carrega, é o tipo de vergonha que você carrega aí na sociedade, que você carrega dentro da sua família, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, enfim. Então, esse conceito do sofrimento é esse. Ele vai trabalhar, o pastor Jonas vai trabalhar mais isso aqui, continuando a leitura ali em Lucas 14, né? Porque vai falar ali, vai contar duas histórias, né? Vai falar daquele que, antes de construir uma torre, ele se senta para ver se tem dinheiro, para calcular se ele tem dinheiro para construir aquela torre e terminar, para que ele não lance os alicerces e não termine, fazendo com que ele passe vergonha. E a outra história é do rei, que antes de sair para a guerra, ele se senta e ele calcula se ele vai com 5 ou com 10 mil soldados enfrentar um exército que vem com 20 mil. E se ele vê que ele não vai ganhar, ele manda mensageiros para aquele exército que está vindo contra ele, para que eles consigam ter paz, para que eles sejam pacíficos. Por quê? Ele até fala aqui no livro que é melhor perder a posição do que perder a vida. E isso, lógico, causa um sofrimento, causa um constrangimento, causa uma vergonha social com tudo isso. E para finalizar esse conceito de sofrimento, ele diz assim: entretanto, o que deve estar claro a esta altura do campeonato é que seguir a Jesus não é o mesmo que ser convidado para um churrasco coletivo. Trata-se antes de uma decisão importante na vida. Não é uma simples decisão de mudar de grupo ou de time. É sujeitar-se a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra, ao seu ensino. Discipulado é submeter-se a Cristo e não mais viver como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. Discipulado é autoesquecimento. E o último conceito que vai definir se nós somos discípulos ou multidão é o conceito do desapego. E aqui ele usa o verso 33 do capítulo 14 e diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Uau! Jesus está falando aqui que o conceito do desapego, por ser o último aqui, parece que ele é o mais importante, né? Parece que Jesus deixou esse conceito por último e trabalhar isso por último. Por quê? Muitas pessoas estão dispostas a perder a família pelo sucesso. Eu acredito que você sabe disso. Muitas pessoas estão dispostas a sofrer para ter sucesso financeiro, a sofrer para ter sucesso social, espiritual, midiático. Muitas pessoas estão dispostas a deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo. Muitas pessoas estão dispostas a sacrificar a própria vida para ter algum tipo de sucesso, de ganho, algum tipo de apego. E aqui Jesus está falando que se nós não nos desapegarmos de todas essas coisas, nós não podemos ser os seus discípulos. Olha só. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem. Muitas pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo os seus dias, estão gastando os seus dias, estão perdendo relacionamentos para ter as posses. E Jesus está falando: se você não renunciar às suas posses, você não é digno de ser o meu discípulo. Porque, como eu disse aqui já, não adianta você se dedicar a Jesus ali, você se dedicar a você sofrer por Jesus, mas você não consegue se desapegar das suas posses.
Jesus vai usar isso aí com um jovem rico. O jovem rico perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: cumpre os mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas, ame o seu pai, honre seu pai, sua mãe. Ah, mestre, mas eu já faço isso a minha vida toda, eu observo isso desde criança. E aí Jesus olha para ele e diz: então vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me segue. E aí Jesus agarrou o coração daquele homem, né? Fisgou o coração daquele homem. E o homem falou: aí não dá. Aí não dá, por quê? As pessoas têm as posses como as coisas mais importantes que elas têm, mas elas não entendem que tudo isso é uma dádiva de Deus. Tudo o que nós temos é uma dádiva de Deus. Esse ano ainda eu ministrei na minha igreja, eu comecei a ministração lendo Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, e eu até falei ali para a igreja: vocês crerem que Deus criou os céus e a terra? E a igreja diz amém. Vocês acreditam que Deus criou todas as coisas? Amém. Nós cremos, nós acreditamos. Então nós podemos fechar a Bíblia e ir embora. Por quê? Se nós cremos que Deus criou todas as coisas, nós precisamos viver de forma com que todas as coisas pertencem a Ele. Todas as coisas são dele. E aí o Jonas vai tratar aqui no livro, ele vai falar de Colossenses 1, no verso 13 ao 18. Eu vou ler aqui no livro. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E aí ele vai comentar essa passagem dizendo assim: não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Tudo é dádiva. Tudo que temos vem dele e é para ele. Essa é a grande diferença entre um cristão e um materialista filosófico. No final do dia, ao ver o pôr do sol, o ateu não tem a quem agradecer. Sua vida gira em torno de uma mentira. A mentira que o leva a acreditar que ele tem o que diz que tem. Mas, e se ele perder tudo o que diz que tem? O que o manteria vivo? Pense nisto. E se você perder tudo o que acha que possui? O que será de você sem sua família e seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão, não tenha mais herança, patrimônio, nem imóveis. Imagine que você não tenha mais nada disso. Tudo o que lhe restou é Jesus apenas. Você acha que mesmo assim conseguiria viver feliz? As respostas que temos a essas perguntas sinalizarão se estamos seguindo Jesus ou se estamos perdidos no meio de uma multidão que segue e observa Jesus, sem contudo se comprometer com ele. Ou seja, se nós não renunciarmos tudo o que nós temos, nós somos apenas a multidão que contempla as obras de Jesus, que contempla os milagres de Jesus, que até participa de algumas coisas, mas nós não somos discípulos. Um discípulo renuncia a tudo por amor a Jesus. E aqui eu quero deixar essa indicação para você. O custo do discipulado, do pastor Jonas Madureira. Faça esse esforço, leia, estude, seja um discípulo de Jesus, forme discípulos. Esse é o mandamento de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então essa é a nossa missão, essa é a minha missão. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, compartilha com mais pessoas. Eu te aguardo para o nosso próximo devocional. Amém? Deus te abençoe.